O inconsciente, querendo ou não, ele é uma das maiores descobertas da psicologia. Quer você goste da psicanálise ou não goste da psicanálise, goste de Freud ou não goste de Freud, o entendimento, né, o que ele trouxe para a psicologia de forma geral, sobre o funcionamento do ser humano de modo geral, foi muito utilizado e é muito utilizado até hoje. E uma das descobertas, de certo modo, assim, que o Freud trouxe através da psicanálise e tudo mais, é a presença do inconsciente. Então, basicamente, nós temos coisas que nós não temos consciência. Existem processos, existem coisas que acontecem com a gente, que estão ali por trás, né, escondido de certo modo, que a gente não tem consciência, mas que afetam, querendo ou não, o nosso funcionamento atual, que afetam a nossa vida. Então, essa questão do inconsciente é uma das maiores, querendo ou não, descobertas da psicologia. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que falar. Outra coisa é que está, querendo ou não, na boca do povo essa questão do inconsciente. Porque todas as pessoas têm uma certa noção, têm uma certa ideia do que é o inconsciente. É muito comum a gente ouvir pessoas falando, tipo, de forma inconsciente. Eu não sei se eu fiz isso de forma inconsciente. Inconscientemente falando. Não sei se de forma inconsciente, enfim, coisas nesse sentido. É muito comum as pessoas falarem isso. A gente vai, querendo ou não, encontrar no consultório muitas pessoas que têm essa ideia de inconsciente. E se a gente parar para pensar, é quase você ir no mundo inteiro e perguntar quem é o Batman ou quem é o Superman, né? Todo mundo vai saber. Então, inconsciente, todas as pessoas já ouviram falar de alguma forma, e muitas pessoas até mesmo acreditam no inconsciente, coisas nesse sentido. Isso é muito importante. Por que eu estou falando isso? Como essa ideia do inconsciente está na boca do povo, então a gente não pode deixar, como a gente está trabalhando com a psicologia ali no consultório, tudo mais, a gente não pode deixar essa questão do inconsciente de lado, tá? Durante o nosso atendimento, durante a nossa prática ali com o paciente. Então, mesmo que é um conceito muito utilizado, querendo ou não, então é uma coisa utilizada, né, o conceito do inconsciente ali de uma forma geral, nas psicoterapias também, né? A sua base teórica, querendo ou não, ela não combinava muito, né? Por muito tempo nunca combinou muito com a terapia cognitiva e algumas outras linhas de terapia. Então o inconsciente, ele foi uma coisa que surgiu, é uma coisa muito interessante essa descoberta, é uma coisa que está na boca do povo e tudo mais, mas a sua base teórica, principalmente de como ele surgiu, não combina, não faz muito sentido para o que a gente conhece do ser humano através da terapia cognitivo-comportamental. Então é uma coisa que nunca foi muito utilizada, né? Que ficava meio assim, não sei e tal. Só que em 1987, o John Kilstrom, tá? John Kilstrom, sei falar esse nome, é um nome estranho. John Kilstrom, ele formulou então a ideia do inconsciente cognitivo, que é uma ideia que muitos profissionais, muitas pessoas, pesquisadores, enfim, costumam utilizar quando a gente está falando da parte do inconsciente para essas novas abordagens, para essas abordagens mais recentes, de certo modo. Então, ele fundou o conceito de mente, né, de mente como um mecanismo de processamento de informações e utilizou as teorias mais modernas para entender o funcionamento consciente e inconsciente. O John Kilstrom, ele acreditava aí que o nosso funcionamento mental, os conteúdos conscientes, eu falei acreditava, mas não sei se ele está morto ou não, tá? Então, mas enfim. Quando ele formou isso, ele acreditou que o nosso funcionamento mental, os conteúdos conscientes que nós temos aí na nossa mente, principalmente quando a gente está falando dos pacientes, né? Porque a ideia aqui é do tratamento dos pacientes, vem do processamento de informações e que esse processamento não é algo consciente. Então, repetindo, os conteúdos conscientes que as pessoas têm, que os pacientes têm, as coisas que eles possuem ali na consciência sobre o seu funcionamento, sobre quem eles são e coisas nesse sentido, vem de, querendo ou não, de um processo, de um processamento aí que não é algo consciente. Tá? Apenas o resultado desse processo se torna consciente. Então isso é o que o John Kilstrom propôs.
de certo modo. A ideia é de que o cérebro ele efetua vários processos, tá? O cérebro, a mente, ele efetua aí vários processos complexos que tem como resultado um conteúdo consciente, mesmo que nós não tenhamos aí acesso às operações que originaram esse conteúdo consciente. Então acontece um monte de coisa, um monte de processo ali que nós não temos conhecimento, que não tem nem sentido a gente ter conhecimento sobre isso, tá? Só que esse processo todo inconsciente gera conteúdos conscientes que aí a gente tem então ali o acesso, de certo modo. Se a gente pode utilizar a ideia de um computador como um exemplo aqui, nós recebemos a informação através da tela por um celular. Estou aqui usando o celular, estou aqui usando o computador ao mesmo tempo. Então eu recebo a informação através da tela, estou me vendo, por exemplo, aqui no celular, certo? Eu estou recebendo essa informação através da tela, só que o processo, tudo que está acontecendo por trás ali daquele celular para me mostrar a minha imagem, para fazer essa live, para fazer todo esse processo, para pegar o áudio, passar para vocês, enfim, muita coisa está acontecendo ali. Então, para acontecer tudo isso, acontecem muitos processos dentro desse celular que eu estou utilizando neste momento para a live. Acontecem muitos processos que não é conhecido. Não é conhecido nem por mim, nem por vocês. Pelo menos aqui pela maioria das pessoas. Deve ter alguma pessoa que às vezes é da área, né, de tecnologia, não sei o que estuda isso e deve conhecer melhor esse processo. Mas a maioria de nós não conhecemos. Então eu tenho essa informação que está sendo me mostrada, eu tenho consciência disso que eu estou vendo, estou recebendo isso, eu tenho acesso a isso, mas o processo por trás dessa informação que chega até mim é inconsciente. Eu não sei o que acontece, como é feito para aquilo aparecer para mim. Então nós vemos apenas o resultado final do processamento da informação. E nós vamos então levando isso, querendo ou não, tranquilamente, sem grandes questionamentos do seu funcionamento, até que o computador, até que o celular simplesmente para de funcionar. Isso é muito interessante, né? Quando a gente pensa assim, por exemplo, num carro, ou num celular, ou no computador, todas as ferramentas que nós utilizamos durante a nossa vida, elas funcionam muito mais assim, o significado que elas têm pra gente é no que elas fazem a gente, que elas servem pra gente. Por exemplo, um carro, ele não é um carro, ele é uma ferramenta, ele é um objeto, ele é uma coisa que leva a gente do ponto A ao ponto B. É isso que é o carro pra gente. Algumas pessoas podem achar que é pra colocar o som alto pra pegar as gatinhas. Eu não sei que tipo de gatinha que gosta do som alto, mas tudo bem. Deve ter, porque senão esse comportamento não continuava. Mas enfim, vamos lá, continuando. Celular, mesma coisa, o celular é utilizado para isso. Estou utilizando o celular para live. Então ele é uma ferramenta que eu utilizo para lives, para falar no WhatsApp, para fazer agendamento de sessão, para fazer sessões, para falar com as pessoas, né, por telefone, para ver vídeo, enfim, ele é uma ferramenta. Esse celular só se torna um celular, ou o carro só se torna um carro mesmo, a gente só tem consciência daquilo, que existe algo a mais, além daquela função dele, quando ele para de funcionar, quando dá algum defeito. Então quando o meu carro não liga, aí que eu fui, puta merda, isso é um carro. Isso é um carro e não está funcionando. Existe algum processo por trás daquele mecanismo de me levar ao ponto A ao ponto B que não está funcionando. E aí eu tomo consciência disso e preciso ir atrás para descobrir qual processo é esse, no caso levando o mecânico, ele vai falar qual o processo que não está dando certo ali e a gente vai tentar então resolver esse problema. Mesma coisa com o celular e tudo mais. Então, enquanto as coisas estão funcionando de certo modo aí na nossa vida, e nós também entramos nisso, não importa como elas fazem o seu processamento. Enquanto as coisas estão funcionando, não importa como elas fazem o seu processamento. Agora, quando elas apresentam um problema, nós temos a necessidade de entender qual parte do processamento há uma falha para justamente que elas voltem a funcionar. Às vezes elas voltam a funcionar só com a consciência daquilo, ou a gente precisa fazer alguma mudança, alguma adaptação, alguma coisa. Tá? Então nós seres humanos somos do mesmo jeito, então os nossos pacientes é do mesmo jeito. Quando nós estamos bem, quando os pacientes estão bem,
de certo modo, as nossas crenças, as crenças centrais do paciente, os processos internos dele, aí, os processos internos e inconscientes não importam. Então, quando o paciente está bem, está lidando com a vida, não sei o que, está bem socialmente, está bem profissionalmente, está se sentindo muito bem, está animado, os processos inconscientes internos dele não importam. Ele não está nem aí para isso. E não faz diferença, porque ele está funcionando muito bem na vida dele. Agora, quando ele está com algum transtorno ou com algum problema na sua vida, é aí que ele vai buscar ajuda. É aí que ele vai buscar ajuda, pelo menos ele deveria, né, buscar ajuda, para entender qual parte do processo há um erro a ser configurado ou um programa a ser atualizado. Tá? Então, quando, puta merda, não estou conseguindo mais fazer isso, ou preciso fazer isso, estou sofrendo demais, existe algum processamento ali que não está dando certo, que não está combinando com os objetivos dele, com o funcionamento atual dele, que precisa ser identificado e atualizado ou reconfigurado, enfim, coisas nesse sentido. Tá? Então é assim que a gente funciona, é assim que as coisas funcionam. Então esse é o inconsciente cognitivo. É uma série de processos inconscientes que modulam como o paciente vai interpretar suas interações com o mundo e como ele vai responder essas interações. Então ele está vivendo a vida dele, existem processos ali, então ele recebe uma informação, os processos ali inconscientes processam essa informação e fazem com que ele reaja de certa forma. Tá? Então é isso que é o inconsciente cognitivo, tá bom? E aí, você gostou do conteúdo desse vídeo? Porque se você quiser assistir o conteúdo dessa aula na íntegra, basta acessar o meu canal de lives aqui no YouTube. Você pode encontrar o link na descrição e além dessa aula completa, você vai encontrar também muitas outras aulas para te ajudar na sua prática clínica aí da psicologia. Então clica aí embaixo e eu te vejo lá.